Meu povo, vamos começar uma terceira etapa, né, das aulas de clínica cirúrgica, certo? Nós já falamos sobre as cirurgias, sobre o que é a clínica cirúrgica, nós falamos do que é um pré-operatório, nós falamos do que é um transoperatório, nós falamos dos cuidados que eles têm que ter, né? E agora nós vamos partir, falamos do pós, e agora a gente vai partir para as cirurgias propriamente ditas. Veja só, eu agrupei as cirurgias por regiões. Por quê? Vamos supor, nós hoje vamos começar a ver algumas cirurgias abdominais. Por que agrupando assim é melhor? Porque vocês vão perceber que todas as cirurgias abdominais, a tricotomia vai ser no mesmo local, os cuidados praticamente são os mesmos e eu não vou ficar repetindo o que a gente já falou com a questão dos cuidados de enfermagem. Claro que em alguns momentos, como é o caso de hoje, eu vou pincelar, né, falando de novo sobre alguns cuidados, certo? E aí, logo depois da aula, vocês vão ter duas cirurgias, né? Duas cirurgias e os cuidados também, certo? Hoje a gente vai falar sobre colecistectomia e vamos falar sobre colostomia, certo? Vamos lá. As principais cirurgias abdominais. Por que eu botei principais? Que é humanamente possível você ver todas as cirurgias. Até porque não há necessidade, certo? Basta que vocês saibam dos cuidados. O importante para vocês agora são os cuidados de enfermagem. Certo? Agora vocês precisam conhecer a cirurgia, né? Saber onde é que é feito, como é que é feito, para que vocês tenham a noção da área que foi feito a técnica, das responsabilidades que nós temos que ter. Para isso é que a gente vai ilustrar com as cirurgias, certo? Bem, vamos lá, deixa eu botar o óculos, eu não enxergo nada. Colecistectomia é a retirada da vesícula biliar. Ó, vocês devem lembrar de anatomia, eu tenho certeza. Olha ela aqui, vesícula biliar. Ela fica situada debaixo do fígado. Todo mundo sabe que uma das funções do fígado é produzir a bile, certo? E essa bile vai ser armazenada exatamente aqui, ó, na vesícula biliar. Qual é a função? Para que serve a vesícula biliar? Para quebrar as moléculas de gordura. Vocês sabem perfeitamente, vocês lembram de nutrição e de anatomia, que o nosso organismo precisa, para metabolizar os nutrientes, precisam fazer essa retirada dos alimentos, né? Sintetizar para depois metabolizar. E a gordura, por ser um alimento rico e muito complexo, é tão complexo que ela tem uma substância exclusiva para emulsificar, para quebrar as moléculas de gordura. Quem armazena essa substância, que é a bile, é a vesícula biliar. É a única função da vesícula biliar, armazenar a bile, certo? Quais são as... Gente, passei demais. Não, passei não, tá certo. Quais são as causas da colecistectomia? A causa mais frequente é o processo inflamatório, né, da vesícula. Então, a colecistite, que é a inflamação da vesícula biliar. O que acontece normalmente para que isso aconteça? O que é mais frequente? Aqui são os cálculos na vesícula. A causa mais comum de colecistite são os cálculos na vesícula, que causam obstrução do fluxo da bile num canal chamado ducto cístico. Ducto é canal. Ducto cístico, que permite a saída da bile da vesícula. Ou seja, a vesícula, deixa eu ver se essa daqui tem. Aqui, ó. Aqui é um saquinho
E que depois desse saquinho vão ter canais para poder jogar a nível de intestino delgado. Então, assim, a vesícula, ela armazena a bile e para sair dela tem que sair através de canais. Esses canais, por conta os cálculos, ficam obstruídos e aí impedem a saída dessa bile. Pode também ter como causa a presença de pólipos, são bolsinhas que se formam no seu interior da vesícula biliar, por neoplasia, ou seja, câncer, por dismotilidade, ou seja, ela não tem movimentação para impulsionar a saída dessa bile, dismotilidade vesicular sintomática, como parte de outros procedimentos cirúrgicos. Ou seja, além do processo inflamatório, esses outros, e um deles está o câncer, pode ocasionar na colecistectomia, ou seja, a retirada dessa vesícula. Claro, evidentemente, retirando a vesícula, que armazena a substância necessária para quebrar a gordura, para facilitar o metabolismo dessa gordura, tirando a vesícula biliar, como é que vai fazer? Geralmente faz esse canal diretamente do fígado para o intestino. Só que não é a mesma coisa, porque a vesícula ela só vai liberar no momento em que houver a necessidade. Retirando ela, o comprometimento vai acontecer, certo? Então, depois que você retira a vesícula biliar, você tem que reaver, e aí o médico vai orientar bastante, a questão de como é que vai ser a sua nutrição a partir de agora. Ou seja, você já não tem mais a substância para quebrar a molécula de gordura. Consequentemente, você vai precisar evitar alimentos ricos em gordura. Ela aqui, você tem aqui, ó, o desenho, o fígado, ela aqui, e aqui, ó, os cálculozinhos no interior da vesícula, e aqui, na mesma gravura, ó, um canal da vesícula obstruído pelo cálculo, certo? Aqui é só a ilustração dizendo, ó, ele migrou, saiu da bolsa, né, e cai em um desse canalzinho e obstrui, então impede a saída dessa bile. De novo, uma outra gravura de uma outra forma, mais clara, para que vocês visualizem o cálculo e vejam como é que acontece essa obstrução, certo? Aqui nessa figura 2, ele está só delineando a questão do fígado para uma possível cirurgia, certo? Olha aí os cálculos, são bonitinhos os cálculos, né? Os cálculos, né? Às vezes a pessoa que faz a cirurgia pede, aí os médicos eles colocam num vidrinho e entregam para o dono do cálculo. Não vai servir para nada, mas fica talvez por recordação da dor que passou antes da cirurgia. Olha aqui de novo uma outra gravura, né, demonstrando que a quantidade pode ser maior do que o que a gente mostrou anteriormente, né? Encher a bolsinha, ela fica calcificada. Bem, e agora a cirurgia propriamente dita, certo? Veja só, existe 2 tipos de cirurgia, uma que é por vídeo e a outra é a tradicional. Quais são os tipos mais utilizados? A colecistectomia convencional e a laparoscopia, que é através dos vídeos. A convencional é a remoção da vesícula através de um corte abdominal, popularmente conhecida como técnica aberta. Esta intervenção é indicada nos casos de inflamação da vesícula. Não que a outra não seja, certo? Mas essa é mais invasiva, essa daqui. Colecistectomia laparoscópica é conhecida como cirurgia por vídeo, realizada através de um pequeno corte na cicatriz umbilical. Podem ser realizados diversos outros cortes pequenos ao longo do abdômen para a introdução de outros instrumentos cirúrgicos. Deixa eu ver se é a próxima. Não, essa é a convencional, certo? Faz a incisão, o afastador, pronto, e vai fazer a cirurgia propriamente dita. Olha a vesícula aqui que ela vai ser retirada. Aqui. Deixa eu ver, não é essa a gravura que eu quero. Aqui, gente, ó. A videolaparoscopia, o que ele falou, você pode introduzir, o médico introduz em cada orifício desse daqui um tipo de aparelho, certo?
parece umas pinçazinhas, é porque ele vai manusear aqui e vai assistir através do vídeo. Ela é menos invasiva. Agora precisa ser um médico muito bom, certo? Para poder a questão tátil e visual tem que estar bem apurada para poder fazer esse tipo de cirurgia, certo? Vou voltar aqui. Já foi. Atenção! Durante uma cirurgia de videolaparoscopia, pode existir a necessidade de conversão para um procedimento cirúrgico abdominal tradicional. Ou seja, o médico pode estar fazendo a cirurgia através do vídeo e, por um motivo qualquer, que só ele pode julgar e decidir, pode ir para a convencional, ou seja, fazer a incisão e terminar a cirurgia de um modo tradicional. Isso só ele vai dizer, certo? É por isso que eu disse, gente, as questões de cirurgia é curiosa, é bonita, mas vocês precisam estar o tempo todo preocupados com o cuidado que você tem com a enfermagem. Não pode deixar o seu serviço, não pode deixar a sua função à toa. A gente tem consciência que assistir uma cirurgia é algo assim muito curioso, muito atrativo. Porém, a gente não pode descuidar da nossa real função no centro operatório, certo? Eu digo porque é normal, normalíssimo, vocês se deixarem assim, desvencilhar um pouco da sua função e se perde um pouco na função que é do médico, certo? Olha aqui de novo outra gravura, ele aqui suspendendo, ó, repare, suspendendo a vesícula, né? E vai seccionar, vai cortar aqui, né? Aqui a gente já viu. Bem, agora nos interessa. O que é que a gente faz em um pré-operatório de uma colecistectomia? Voltando a dizer que todos aqueles cuidados gerais são feitos quando a gente fala em tricotomia, quando a gente fala em lavagem intestinal, quando a gente fala em sondagem vesical, a administração do pré-anestésico, o banho, tudo isso, em 80% das cirurgias vai acontecer. Certo? Principalmente se for a nível de anestesia geral, que é esse caso aqui. Então, um dos primeiros cuidados é realmente a medicação pré-anestésica, claro, se for prescrita. Nem sempre essa medicação é prescrita, mas quando é função nossa administrar, a gente já sabe disso. O apoio psicológico, certo? Apesar de ser uma cirurgia não tão complexa, mas é uma cirurgia de grande porte, é uma cirurgia que requer cuidados e que pode complicar. Esclarecimento das dúvidas do paciente, os medos dele, algumas coisas, infelizmente, não somos nós que temos assim a responsabilidade de passar. Mas quando a gente coloca assim, esclarecimento das dúvidas do paciente, aquilo que você não souber, você relata para o médico e ele vai esclarecer no momento que estiver com esse paciente, certo? Jejum, esse jejum é aproximadamente de 8 horas, vai variar dependendo dos profissionais, juntamente com o pessoal, o médico ele vai dizer, certo? Até porque a extensão da cirurgia, certo? Vai depender muito do quadro daquele paciente, de como ele está, o estado daquele paciente. Então, de aproximadamente 8 horas esse jejum, promover exercícios respiratórios, praticando aproximadamente 2 vezes por dia no período pré-operatório. Para que isso? Para auxiliar na respiração. Quando você lembra que eu disse, olha, se você faz um bom pré-operatório, você vai ter um pós maravilhoso. Se você ensina ao seu paciente aí agora a fazer os exercícios respiratórios, que não é a obrigação nossa, é bem verdade que não é do fisioterapeuta, mas nem sempre você vai achar o fisioterapeuta em pré-operatório fazendo esses exercícios para ensinar o paciente. Ele é mais, como é que se diz, como é que eu vou dizer? Ele é mais imediatista. Ele vai esperar que volte da cirurgia para poder orientar esse paciente. Eu não acho que é por aí. E se você sabe, você ensina. E aí tem uma sequência. Colocando as mãos, né, uma de cada lado na região do abdômen e
ensina o paciente a respirar. Eu até não sei se foi agora, não foi cirúrgica não, acho que foi lá atrás. Como é que você respira, o exercício respiratório, isso é para qualquer pessoa. Quando você quiser se acalmar, quando você quiser relaxar, quando você fizer, quem tem o hábito da meditação, certo? De reflexão, quando você faz isso com a sua respiração, você vai oxigenar o cérebro, você vai oxigenar suas células teciduais e vai melhorar. É como se você estivesse ouvindo e sentindo a sua respiração. Você inspira contando até 3, prende a respiração, conta até 3 e libera a respiração contando até 6. Isso em movimentos lentos, percebendo a sua respiração entrar, percebendo a sua respiração penetrar em todas as células do seu organismo e, por último, percebendo a sua respiração sair. Então, inspira, contando até 3, prende, contando até 3 e solta, contando até 6, certo? Isso é o que essa mocinha daqui está fazendo, ó, a setinha dizendo, ó, que aqui, ó, entrou, depois vai sair. Aqui ela vai colocar essa questão, tanto essa do travesseiro, quanto essa colocando a mão, tá muito mais para assim, para depois da cirurgia, ela quiser respirar mais profundamente, ela querer tossir, certo? Então ela coloca, mas é como se esse travesseiro fosse uma musculatura. Então você vai inspirar e expirar, percebendo sua mão se elevar e voltar, certo? Mas para você favorecer uma respiração mais profunda. Da mesma forma aqui, sem o travesseiro. Aqui, pelo local que ela está com a mão, provavelmente aqui é o local da incisão cirúrgica. Lembra que eu disse que o paciente tem medo de tossir, o paciente tem medo de tomar banho, o paciente tem medo de andar por conta da incisão. Então, você colocando a mão, né, em cima da incisão, você vai fazer com que sua mão forme como se fosse uma musculatura, né, dando uma segurança para que esse paciente possa inspirar e expirar ou até tossir, certo? Principalmente tossir. A moção da tosse, é o que eu acabei de falar, certo? E a tosse é muito interessante que isso aconteça para não acumular secreção, certo? Olha aqui a mocinha aqui, ó, colocando a mão em cima, é da incisão, provavelmente, certo? E ela tá, ó, cofe, tá tossindo, né? E com a mão em cima da incisão para ela ficar mais segura. A higiene. Tem muito paciente que não gosta, tem medo de molhar o local. E aí o que é que você faz? Você pega um plásticozinho e coloca em cima do curativo cirúrgico. Arrodeia todo de esparadrapo, uma fita adesiva qualquer, e pode mandar ele tomar o banhozinho dele numa boa, certo? Se por acaso ele não puder tomar o banho sozinho, você vai e auxilia, mas deixando o local protegido com o plástico. Mas o banho tem que ser tomado. Aí, se não tiver o penso, se não tiver o curativo, ele vai tomar o banho normalmente, vai molhar e depois enxugar muito bem enxuto, certo? Retirada de adornos, próteses, né? Eu já antecipei, falei da incisão que é no pós, mas aqui não tem importância não. A higienização, porque antes do pré-operatório ela tem que tomar o banho para poder ir para a cirurgia. Esse banho muitas vezes o próprio sabão quem dá é o hospital, porque é um sabão específico. Em outra situação ele vai tomar com o sabãozinho dele numa boa. Retirada de adornos, próteses, maquiagens, ou seja, retirada de joias, anel, argola, pulseira, relógio, aliança, retira tudo, põe tudo dentro de um saquinho, faz o arrolamento, anota o que foi colocado ali, grampeia e coloca na cômoda do seu paciente. As próteses, se é prótese dentária, pergunta a ele se ele faz uso de alguma prótese, principalmente as próteses ósseas, né, que muitas vezes ele tem, e aí precisa dizer por conta do uso do bisturi elétrico. Maquiagem. Lembra? Vai para a sala cheia de maquiagem para quê? A maquiagem, ela mascara a cianose que o paciente possa vir a ter.
Tanto a questão da unha pintada, como cheia de batom. Não vai beijar ninguém. Não vai, o médico não quer saber se está bonita ou está feia. Então, muitas vezes, os lábios ficam arroxeados, você não consegue ver por conta do excesso de maquiagem, no caso aí, o batom. Tricotomia da região, a gente já falou, se é abdominal, a gente vai fazer desde do mamilo até metade da coxa, certo? Porque a gente não sabe se vai haver necessidade de uma sonda vesical de demora, pode precisar, como pode não precisar, por via de segurança, do mamilo até metade da coxa. Tricotomia da região, já falei, orientar para o esvaziamento da bexiga, certo? Nessa questão aí, tanto vai ter o esvaziamento da bexiga, é uma anestesia geral que ele vai tomar, como também a lavagem intestinal que tem que ser prescrita. Transportar para a sala operatória e outros cuidados que vocês julguem necessário, que a gente já falou lá atrás, certo? Então, repare, vocês não vão ver muita coisa de diferente. Quando eu falar de uma esterectomia, os cuidados vão ser os mesmos, certo? Então, assim, as cirurgias abdominais seguem 90% todos os mesmos cuidados, certo? Observar penso cirúrgico, dreno e o curativo dos mesmos. Então, a gente já sabe que o penso cirúrgico é o mesmo que o curativo cirúrgico, certo? Ela pode vir ou não com o dreno, certo? Se vier o curativo do dreno e o curativo do penso cirúrgico. Vale salientar que na grande maioria dos hospitais, quem faz o primeiro curativo é o médico, certo? E muito raramente o enfermeiro da unidade. Às vezes ele vem, só descobre, tira os esparadrapo, olha como está e diz, pode fazer o curativo. E aí, mesmo sendo o primeiro curativo, você, técnico de enfermagem, pode vir a fazer. Certo? Então, às vezes tem médico que gosta de fazer o curativo dele. Quando ele não pode, ele prefere que o enfermeiro faça. E vocês vão fazer do segundo em diante. Mas, de qualquer sorte, pode acontecer dele descobrir, tirar o penso e mandar que vocês façam. Certo? Sinais vitais, certo? Deve ser averiguada, a gente já sabe por quê, né? Por todas as complicações que podem surgir e porque vocês precisam ver como é que está o metabolismo do seu paciente. Atentar ao período de jejum, ver até quando vai, isso vai estar escrito lá no prontuário. Exercícios respiratório e tosse, a gente acabou de falar, você já treinou seu paciente lá no pré-operatório, consequentemente agora você vai ter um pós-operatório, ele exercitando, ou seja, ele já sabendo o que é que ele tem que fazer. Claro que o fisioterapeuta pode vir a qualquer momento e vai ensinar outros exercícios, porque é função dele, não é nossa função não. Atentar para a dor, como toda cirurgia, essa dor vai acontecer, né? Porque no local, né, a ação mecânica da cirurgia causou um trauma e aí provavelmente vai ter essa dor. Uma das medidas para evitar a dor é manter suas pernas fletidas, ou seja, dobradas, quando estiver deitado, para evitar que o abdômen fique distendido, espichado. Repare, quando a gente está deitado, quando a gente espicha as pernas, né? Estende lá as pernas, a gente sente uma compressão no abdômen. Quando você relaxa, quando você dobra, você não comprime tanto o abdômen, certo? Nas primeiras 48 horas após a cirurgia, o curativo deve ficar fechado e será observado pelo enfermeiro se está limpo externamente. Essa questão do tempo varia muito, vai depender muito do cirurgião. Ele vai dizer, ele quer 48, ele quer menos de 48, não importa. Mas, geralmente, nas primeiras 48 horas, né, o curativo fica fechadinho. Porque ele tá um curativo asséptico, né? Tá limpo. O curativo cirúrgico é um curativo limpo. Estimular movimentação passiva e ativa. O que é uma movimentação passiva? Aquela que o profissional faz pelo paciente. É levantar a perna dele, é girar o pé dele. Ou seja, você está fazendo por ele. Ou ativo, quando o próprio paciente
faz os seus exercícios. A gente está falando aqui do exercício porque precisa se estimular a movimentação, a deambulação. Quanto mais cedo o paciente deambular, melhor para ele. Então, ele só não vai deambular se houver algum tipo de restrição ou que o médico não oriente que faça logo a deambulação. Mas o médico até vai dizer, olha, ele não vai poder deambular, mas faça uma massagem de conforto, faça um exercício passivo, orienta o próprio fisioterapeuta. Atenção, não fique deitado todo o tempo. Olha, gente, tudo isso que a gente está falando aqui são coisas que algumas vocês aproveitam para dar orientações ao seu paciente. Então, não fique deitado todo o tempo. É muito importante a movimentação no seu pós-operatório. Ao contrário do que parece, o paciente deve movimentar-se na recuperação da cirurgia. Isso melhora até o local da cirurgia, que arde muito. Então, na hora que ele começa a deambular, a própria dor diminui. A saída da cama e a caminhada frequente faz com que melhore sua respiração, melhore a circulação. Lembre-se que ele fez uma cirurgia, ele precisa de um processo de cicatrização. Quem vai favorecer é a circulação, então ela precisa estar bem. Previne que você fique edemaciado e diminui o risco de diversas complicações. Então, a deambulação, ela não só melhora a questão muscular, mas também a questão respiratória e circulatória. Se você tiver a recomendação de restrição no leito, ou seja, de manter-se no leito, poderá praticar exercícios de movimentação na cama, como flexão, extensão, rotação dos membros, ou seja, movimentos desse tipo aqui. Repare que o profissional está pegando na perna, né? Indo para o lado, indo para o outro, girando o pé. Ou seja, isso são movimentos passivos. É o profissional que está fazendo o exercício pelo paciente. Fique atento aos sinais de infecção, ainda mais na área que ele está, né? Quais são esses sinais? Vermelhidão, inchaço, calor ao redor da ferida, presença de secreção amarelada ou esverdeada, cheiro ruim, fétido na ferida e febre. A febre é o sinal. Teve febre, sinal de infecção. A febre sempre é um sinal de um processo infeccioso, certo? Fique atento em mudanças da coloração de suas fezes, ou pode ser acólicas, que são esbranquiçadas, vou explicar já por que é, ou escura, cor de Coca-Cola, ou seja, colúria, e pele amarelada. Por que isso, Pro? Repare que ele tirou o quê? A vesícula biliar. Então, a bile está agora momentaneamente descoordenada. Então, assim, por que as fezes vão estar acólicas? Porque sem a bile, as fezes vão sair com a quantidade de gordura que entrou. Então, na verdade, aquela coisa esbranquiçada das fezes nada mais é do que a exteriorização da gordura através das fezes. A urina escura, cor de Coca-Cola, pela mesma forma, ou seja, é a liberação dessa bile, né? Da mesma forma da pele amarelada, ou seja, ictérica, é a presença da bile na corrente sanguínea. Então, tem que ficar atento, porque isso vai acontecer necessariamente não. Às vezes, nos primeiros dias, depois não. Ou essa intensidade já deixa logo no início, então tem que chamar para poder corrigir, para ver o que é que está acontecendo, certo? Evitar fazer grandes esforços físicos e carregamento de peso durante as primeiras semanas, não precisa nem comentar. Os esforços físicos podem fazer com que a sua ferida operatória não cicatrize de uma forma correta. Atividades como dirigir carro estarão liberadas depois de 3 ou 4 dias com a liberação do médico. Isso aí, no caso, não são vocês que vão dizer não. A não ser que seja o caso daqueles pacientes que saem sem nenhum tipo de orientação médica e que só vão ver o médico na primeira visita. Então, vocês orientam, já que vocês sabem que vocês sabem orientar.
Dieta saudável. Olha o que eu falei. A dieta vai ter que agora ser pobre em lipídio. Prefira carne magra, peixe, frango, legumes, verduras, frutas. Evite fritura, comida picante e alimentos que contenham gordura em excesso. A questão da fritura e da picância do alimento é porque ele coopera com a formação de gases, certo? Beber bastante líquido, né? Para auxiliar no processo metabólico da alimentação. Obedecer à prescrição médica. Retirar os pontos no posto de saúde ou no retorno do ambulatório. Isso quem vai determinar é o médico. E às vezes nem fala, né? Só vai ver aquele médico naquele dia e acabou. Então, o ponto está sequinho, está direitinho, ele vai chegar no posto, às vezes o próprio médico da unidade vai avaliar ou o enfermeiro da unidade. E se não tiver o médico nem o enfermeiro, com a sua experiência você avalia e começa a retirada dos pontos. Evitar a exposição da região operada ao sol por 6 meses. Agendar o retorno. Né? Esse agendamento ele faz com a própria assistente social, não é necessariamente a gente. Agora a gente precisa orientar ele que ele precisa agendar o retorno dele. Converse com a assistente social ou converse lá na admissão, quando é que você vai voltar. Ele aí já deixa agendado, se for o caso de agendar. Se não, ele vai ter a continuidade de curativo e de observação lá no posto mais próximo da casa dele. Bem, essa foi a colecistectomia, certo? As nossas aulas, a partir de agora, vão ser assim um pouco, até eu estava vendo, é que tem 4 vídeos, se eu não me engano, né? E como a cirurgia, uma delas, e geralmente os vídeos de cirurgia são longos, eu não queria comprometer muito a aula, mas dá para colocar 3 nas próximas, eu vou colocar de 3 em 3, em vez de 2 em 2, né? O que é uma colostomia? Colostomia, na verdade, é a exteriorização de forma artificial do cólon, né? Então, assim, o que você quer é fazer o que a gente chama de ânus artificial. O indivíduo vai colocar, vai pinçar o cólon, vai puxar ele e por aqui é que ele vai defecar. Tá vendo? Aqui parece uma rosa, é lindo. Chama estoma. Né? Parece uma flor, parece uma rosa, né? É muito bonito. E a gente, basicamente, o cuidado que a gente tem vai ser mais com a bolsa de colostomia e com o estoma. Fazer a higienização e proteger com a bolsa, porque é ela que vai receber o resíduo fecal. Então, colostomia é a abertura do cólon, parte longa do intestino grosso, através da parede abdominal. Dessa forma, a parte final do intestino grosso é exteriorizada. Esqueça esse negócio da parte final do intestino. Não, uma parte dele é exteriorizada. Geralmente, se aqui o estômago está aqui, certo? Significa que existe alguma área do cólon, certo? Em que você tem as fezes vão vir e sair por aqui. Significa que aqui, daqui para cima, daqui para baixo, no caso, tem alguma área que precisa ser cicatrizada, que precisa ser restaurada. E enquanto cicatriza, enquanto melhora, enquanto se restabelece, essas fezes não podem passar pelo local. Certo? O objetivo da colostomia é promover o desvio da saída das fezes do ânus para a barriga, onde a bolsa coletora é encaixada. Então, aqui no estômago, né, você vai colocar a bolsa, que é quem vai receber o resíduo fecal. Claro, evidentemente, se você interrompe o percurso das fezes, ela não vem compacta, ela vem líquida, certo? Quais são as possíveis causas para que o paciente faça uma colostomia? Provavelmente ele pode ter um ânus imperfurado, ou seja, a perfuração anal. Tem crianças que às vezes nascem com imperfuração anal, ou seja, o ânus está tapado, certo? Então, abertura anal bloqueada ou ausente, ou seja, inexistente. Infecções graves, como diverticulite e inflamação de pequenos sacos no cólon. Então, um processo inflamatório em qualquer área do cólon.
Doença inflamatória intestinal, da mesma forma. Em qualquer área intestinal, você vai ter algum problema, seja ele inflamatório ou não. Lesão do cólon ou reto, bloqueio intestinal ou parcial ou total, certo? Ou seja, as fezes não estão conseguindo fazer seu percurso normal. Ou, o que é mais comum, câncer retal ou de cólon, né? Então, você interrompe o percurso, porque não vai passar pelaquela área que tá com o problema, não vai passar as fezes, que é um resíduo contaminado, certo? Então, são as possíveis causas de fazer uma colostomia. Ela aqui de novo, né? Vocês vão ver algumas bolsas, mas eu achei uma bolsa que é tradicional, que é mais um saquinho plástico. Essa bolsa dela é mais chique, não que no SUS não tenha, mas vai ter muito mais um saquinho plástico com adesivo para você colocar. Menos resistente, mas é o que a gente tem muitas vezes no dia. Aqui uma, ao vivo e a cores, certo? Aqui você está vendo a alça intestinal para o lado de fora. Você está vendo que aqui ao redor está assim meio que avermelhado. É como se é um processo inflamatório. Isso acontece muito. Primeiro porque tem pessoas que têm alergia à questão do adesivo. Segundo, que é uma área que é o abdômen, que ali tem o suor, vai estar ali, o resíduo do próprio corpo, né, de células descamativas, e vai promover ali como se fosse uma assadura ao redor da ostomia. Então, assim, é muito comum acontecer isso, é uma das complicações da colostomia, e você tem que ficar atento, porque ali também pode acontecer do resíduo fecal começar a passar, e aí vai piorar a situação. Então, fazer, sempre a observação, ela que está provavelmente administrando alguma medicação prescrita, mas você tem que estar sempre olhando, tirando a bolsa e fazendo a limpeza, principalmente ao redor da ostomia. Aqui ele está mostrando a bolsa de colostomia, certo? E aqui o cidadão colocando. Aqui atrás, né? Aqui atrás dessa bolsa, tem uma fita adesivo que ela é retirada e é justamente ela que vai aderir ali, né, no abdômen. Por isso que você, além de fazer a higienização do local, tem que secar muito bem seco, porque se você não secar, essa parte adesiva não vai segurar ali na pele do seu paciente. Aqui de novo ele mostrando, olha aqui a parte da fita adesiva, certo? Essa parte daqui, repare que ela vem com um orifíciozinho. Esse orifício, ele pode ser aumentado, daí muitos profissionais, antes de colocar a bolsa, ele pega uma régua e faz uma mensuração, deixa eu voltar aqui, ele faz uma mensuração de que tamanho é que, tem daqui para cá, porque ele aí abre. Não faça um orifício para que a ostomia entre cravada, certinha, não. Esse botãozinho daqui. O orifício tem que ser um pouco maior para poder deixar ela livre, certo? É até ruim para você colocar. Olha aqui a nossa bolsa susto, né? É um saquinho plástico, certo? Em que aqui eu não dei, aqui atrás, tem aqui isso aqui é adesivo. Você vai tirar esse adesivo daqui, Olha aqui o orifício já está aqui, você dá para ver que embaixo vai ter o orifício, mas que você pode aumentar, certo? Então você tira essa fita adesiva e adere na parede abdominal. São os cuidados que a gente tem que ter. Basicamente, é com a ostomia, que já falei, fazer a higienização, que se faz com soro fisiológico. Pelo amor de Deus, não vai me passar nada que tenha álcool ali, não. É a mesma coisa se você pegar se você é homem, pega a rola, pega seu pênis e puxa ele todo e joga ali em cima álcool, então pimenta. Olha a miséria. A mesma coisa a mulher. Abra as pernas e soque álcool lá dentro. Você vai no inferno e volta. Então, ali é soro fisiológico, com gase, limpando toda a quantidade que você julgue necessário. Caso haja necessidade de algum tipo de solução medicamentosa, ela tem que ser não alcoólica, certo? Então, é de extrema importância manter a bolsa de colostomia sempre limpa
e lavar seu interior com água e sabão. Isso se a bolsa for reutilizável. Você vai ter bolsas que são reutilizáveis e vai ter bolsas que são descartáveis. A grande maioria prefere a descartável, eu também prefiro. Além disso, deve-se trocar a base adesiva ou a bolsa quando houver infiltração, quando estiver derramando, que não deve acontecer, né? Do afluente fecal sob a placa de resina ou quando estiver deslocando. Ou seja, ou quando ela estiver vazando, tô traduzindo, ou quando ela estiver vazando, ou se ela estiver descolando por conta do peso. Por isso que você, além de você fazer a lavagem, quando você for fazer o seu paciente lá no hospital, ensine a ele a fazer a higienização da bolsa. Porque quando ele for para casa, ele não vai ter você. Possivelmente ele não vai ter nenhum profissional lá para fazer essa troca de bolsa. Então ele precisa aprender a fazer para que ele mesmo possa. O que a gente mais tem mesmo é uma questão de resistência. O paciente tem um certo nojo de pegar, tem uma certa ojeriza em olhar para a colostomia. E a gente tem que entender. Beba de 6 a 8 copos de água ou outros líquidos ao dia. Isso para fluidificar as fezes, quanto melhor, melhor. Ou quanto mais, melhor. Para obter uma quantidade maior de líquidos, fibras e vitaminas, alimente-se no mínimo de 5 porções de frutas e vegetais por dia. Uma maneira fácil de fazer isso será encher metade do prato com fruta e os vegetais em cada refeição. Isso é só uma sugestão. Ou seja, frutas e verduras para favorecer, por conta das fibras, o peristaltismo e que as fezes saiam mais líquida, pastosa a líquida possível. E o apoio psicológico, porque é muito comum o paciente ter uma certa... fica meio sem jeito, fica constrangido em mostrar, né? Por isso que fica cheio de roupa e ele não gosta, ele não mostra a bolsa de colostomia dele de jeito nenhum e também não há necessidade, né? Quais são as complicações mais frequentes da colostomia? Infecção em torno do estômago, você viu aquele início de processo inflamatório, né? Aquele vermelhidão ao redor do estômago. Retração, ou seja, ela entra, certo? E aí é o médico que tem que averiguar para retirar, que ela não pode entrar, certo? Se ela entrar, vai começar a sair fezes para a cavidade abdominal e não pode. Dermatite, era aquele caso ali, olha aqui, aquela vermelhidão já é uma dermatite de contato. Hérnia, muitas vezes aparece numa protuberânciazinha. Sangramentos, prolapso. Prolapso é como se tivesse... prolapso é a saída, às vezes até a mais. O médico não botou uma quantidade, botou 5 centímetros para fora, daqui a pouco você vai ter 10 a 15 centímetros. Estenose, ou seja, o estreitamento, e aí vai prejudicar a saída das fezes. E necrose. Necrose, ou seja, aquele tecido que está exterior do cólon vai começar a ficar escurecido, vai necrosar e aí vai perder a sua função. E isso também não pode acontecer, certo? Esse daqui foi o nosso último slide. Eu vou mandar para você agora as cirurgias, certo? E os cuidados de enfermagem, principalmente na questão da troca da bolsa. Tá bom? Um beijo no coração de vocês.